Bom dia, igreja. Igreja Batista Consumado. É uma alegria fazer parte dessa igreja. É uma alegria reconhecer sempre os rostos que frequentam, que estão sempre dedicados. É um peso compartilhar a palavra, mas também é uma alegria. E a questão do peso é por limitação da gente mesmo. A gente sempre fica assim, o que vai dar isso? Por mais que se estude, que se leia, que se vasculhe o texto bíblico, a gente fica com um apertinho assim, um medinho de errar. Mas enfim, essa é a nossa vida. Começou. Eu já recebi muitas críticas por causa de papéis que voam. Eu não quero. Eu não sei lidar com isso. Eu não vou dizer como alguém que o inimigo está se levantando. Mas enfim. Eu sinto muito prazer mesmo de compartilhar a palavra, mas confesso também que aqui a coisa muda. Esse lugarzinho aqui, que eu não gosto de sacralizar, mas tem um peso, a responsabilidade de falar para a igreja. E eu espero que a igreja sinta também um peso ao ouvir, porque é parte da responsabilidade da gente, o que a gente está ouvindo e como a gente está ouvindo. O que a gente faz com o que a gente ouve aqui na igreja, quando reunidos para cultuar a Deus, o que a gente faz com isso? A gente considera qualquer coisa e leva de boa, não dá muita atenção, a gente leva com o peso de que isso é palavra de Deus. E você vai saber se é palavra de Deus, não é pela afirmação de quem está aqui dizendo, estou falando em nome de Deus, não. É se você está conferindo o que está sendo falado com a Bíblia, que é palavra de Deus, e conferindo se está tudo ok, ticando os itens. Olha, isso que ele falou está conforme. Então aí é palavra de Deus. Fora isso pode ser qualquer outra coisa, menos palavra de Deus. Então uma responsabilidade mútua, é de quem está aqui e de quem está aí. Eu não vou ficar com esse papel, mas ele está chamando para a briga. Eu quero começar, irmãos, esse tempo de meditação, lendo diretamente o texto que foi proposto nessa série Projeto Original. E tema esse que as músicas todas aqui já fizeram uma boa recapitulação do que já foi pregado nos sermões anteriores. Você viu letra falando da queda, letra falando como o pecado caminhou na história da humanidade, nesse princípio do texto bíblico de Gênesis, e você também já notou nas músicas a letra sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Então, o que está bem completinho o repertório musical, colaborando com o tema que temos trabalhado como tema da série Projeto Original. Então eu vou ler Gênesis 4, eu vou ler do verso 1 ao 16, e depois a gente começa a trabalhar alguns aspectos desse texto. Gênesis 4 diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz a Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e a sua oferta, mas não acolheu Caim e a sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse ao seu irmão Abel: Vamos ao campo.
E enquanto estava no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que a que posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra. Também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar. Deus bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, edifica nossas vidas através dessa palavra, para que sejamos daqueles que te agradam, Senhor, com suas ofertas, e que seja a nossa vida a maior oferta dada a Ti. Dá-nos essa graça, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Nós temos uma distância, é sempre bom lembrar do texto bíblico, ou aliás, algumas distâncias. A distância do tempo, a distância da literatura, e a gente precisa tomar muito cuidado ao ler textos bíblicos para que essas distâncias sejam diminuídas e a gente se aproxime do texto, primeiro respeitando como texto bíblico, ou seja, a palavra de Deus. Se a gente começa sem esse respeito, a gente já está começando errado. Depois, entendendo essas diferenças de literatura que existem, para que a gente possa entender o que está sendo falado, como está sendo falado. Um exemplinho assim: você não pode ler uma bula de remédio como você lê uma poesia. Não dá. São literaturas diferentes, para fins diferentes. Assim é com o texto bíblico. Um texto ele é narrativo, o outro é narrativo histórico, o outro é poético. O outro é profético. E cada um tem uma peculiaridade que precisa ser entendido no seu campo de literatura, para a gente aproveitar melhor do texto bíblico e assim ser edificado. Nós vamos olhar para esse texto com uma recomendação dada no primeiro sermão feito aqui da série, o sermão pelo pastor Paulo, chamado o sermão Antes de Tudo, Deus. O pastor comenta assim: irmãos, Deus se revelou a Moisés e inspirou a escrever não somente o livro de Gênesis, mas também todo o restante do Pentateuco. E através da vida de Moisés, o livro de Gênesis vem como se fosse um cartão de visitas, uma apresentação do Deus de Israel para aquele povo, para que a visão do mundo de Israel fosse reorientada e eles soubessem quem é o Senhor. E sabendo quem é o Senhor, eles passassem a confiar no Senhor. E sabendo quem é o Senhor, eles o cultuassem e o servissem. E sabendo quem é o Senhor, eles obedecessem às leis do Senhor, que também foram dadas por intermédio de Moisés. Essa orientação do pastor, ela é importante, e eu quero recuperar para que a gente olhe para esse texto de Caim e Abel com esse olhar, como que a gente recebendo de Moisés, assim como Moisés falou para o povo, e ele falou com esse objetivo. Vamos também contextualizar um pouco mais. Quem era esse povo? Era o povo que Moisés tirou do Egito. É o povo que no Egito conheceram vários deuses. Vários. A título de curiosidade ou não, é bom saber assim, vocês lembram, e é muito conhecido, o episódio das pragas, né? Das pragas do Egito.
é importante a gente saber que cada praga dada ali para o povo do Egito era uma praga atacando um deus do Egito. O que significa isso? Significa que Deus estava mostrando o seu poder, mostrando quem Ele era e mostrando o que não eram os ídolos do Egito, o que não eram os deuses. Eles não eram nada, ou na verdade eles eram nada. Então Deus, ao mandar as pragas, derrotava um a um de 10 divindades do Egito. Esse povo ao qual Moisés falava de Deus agora, ele recebia uma nova apresentação. Vocês conheceram os deuses do Egito, agora vocês precisam conhecer o Deus que tirou vocês do Egito. Então ele começa, como dizia o pastor antes de tudo, Deus, aquele sermão que vale a pena reassistir, para quem já assistiu, dizendo tudo o que Deus fez, porque em tudo que Deus fez se via tudo que Deus era. Para começar, Criador num nível que não é esse que a gente conhece quando você fala uma pessoa muito criativa, não é nesse nível, é simplesmente num nível tão superior que vai ser difícil, mas a gente tenta dizer assim, é aquele que tirou do nada, do inexistente ele fez o existente, e isso por si é uma coisa impressionante. Isso por si já classifica Deus como um ser digno de ser glorificado, de ser reverenciado. Mas Deus, entre tantas criaturas, cria o ser humano. E cria para a sua glória, porque tudo que Ele faz é para a sua glória. Então, nós precisamos olhar, olha, estamos como Moisés explicando para o povo quem é esse Deus, as características, os detalhes, e nós assim estamos lendo esse episódio de Caim e Abel. Esse episódio mostra para a gente quem é Deus, mas esse episódio mostra também quem é o ser humano, e mostra também o que é o pecado, e o que o pecado faz. Então, olhando assim, eu dividi as ideias aqui da seguinte forma. Houve um momento que Deus estava junto do homem, do ser humano. Houve um outro momento que Deus estava perto. Aí eu estou usando junto e perto como se tivesse um significado diferente. Não tem, talvez não tenha. Mas vamos considerar que tem. Junto é mais próximo, eu vou classificar assim. E o perto é perto, mas já não é tão próximo. Depois, num outro momento, Deus ainda está perto. E talvez num outro momento, não mais. Deus não está mais perto. E qual é o momento que Deus está junto? É aquele que nós vimos já em sermões anteriores e que algumas canções cantando estavam no Éden, Deus junto com o ser humano. Por que eu quis dar essa conotação de junto ser mais próximo? Porque o relacionamento de Deus com a sua criatura ali era de maior proximidade, era de maior harmonia. Deus falava, o homem obedecia. Deus falava, o homem entendia e fazia. E assim Deus põe o homem dentro do jardim de uma forma que ele tenha que cuidar, e ele estava cuidando. Então Deus estava muito junto do ser humano. Só que aí no momento a coisa desanda e o homem peca. O episódio chamado A Queda, que já foi trabalhado nos outros sermões, mostra um momento trágico da humanidade, do qual todos nós somos herdeiros, e do qual a gente tem que lidar, entender e tentar ver o que a gente pode fazer para minimizar os estragos. O homem está com Deus e o homem desobedece. Esse é o episódio da queda. Aquilo que estava tão bonito, tão harmonioso, tão junto, começa a se distanciar. O homem agora tem a chance, eu gosto de pensar, Deus estava tão junto que nessa hora Deus podia se afastar de vez, destruir todo mundo e acabar a festa, mas Deus não faz isso. Isso talvez fosse um comportamento nosso,
Tá bom, não vou encolher vocês. Talvez fosse meu comportamento. Eu fiz, deu tudo errado, eu vou acabar com isso aqui. Mas Deus não faz isso. Deus chama o homem para conversar. Onde você está, Adão? O que você fez, Adão? A resposta é importante do homem, porque Deus está estabelecendo aí comunicação, ou mantendo a comunicação que já existia, que era tão preciosa. Só que o homem não zela por isso, e a resposta que ele dá não é adequada, porque ao invés de assumir, ele foge de Deus. Deus está perto, Deus está junto, mas o homem está se distanciando. Enfim, ouçam de novo o sermão sobre a queda e vejam como foi o fim. O spoiler de leve é dizer: foram expulsos, como também disse a canção, foram expulsos do jardim, por causa desse distanciamento, por não assumir o erro, não se arrepender e, além de tudo, culpar os outros. Ali o homem se separa de Deus, se separa do próximo e se separa da criação, tudo errado. E é expulso do Éden, para a coisa não piorar. Mas ainda assim Deus está perto. Nesse capítulo que lemos, a indicação que Deus está perto. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, engravidou, dando à luz a Caim. Ela responde e ela diz assim: alcancei do Senhor um filho. Do Senhor indica que eles estavam ainda conscientes de Deus. Ela estava inclusive considerando que esse filho era resposta de Deus, era auxílio de Deus. Alguns comentam até que quando ela afirma um filho homem, talvez ela estivesse pensando na promessa que Deus fala, do filho da mulher pisará a serpente. Pode ser que ela tenha pensado isso. É até plausível isso, porque talvez estivesse mais fresco na memória dela do que está na nossa essas questões. Então ela talvez pensasse assim, faz sentido até certo ponto. Eu só não afirmo com certeza porque o texto não dá essa certeza que ela pensou e daí afirmou, mas é possível. Essa questão de ela afirmar isso, então, como eu já disse, revela que ela estava ciente de Deus e estava sentindo que Deus estava perto. Então ela dá à luz a 2 filhos. A gente precisa notar que o episódio dos filhos, ele não é citado com muitos detalhes. Eles não gastam, Moisés não diz aqui os tempos que acontecem as coisas, com precisão, porque isso não interessa para mostrar quem é Deus, mas indica, Deus está perto. Indica, o homem está se afastando de Deus. Indica, o pecado está tomando formas mais escancaradas, vamos dizer assim. Porque lá no Éden, já com tudo o que aconteceu, já houve o que era prometido, a morte, a separação de Deus. E as reações dos seres humanos ali foi confirmando que já havia isso, de não se assumir, de escapar da vontade de Deus, não responder a Deus como convinha. Nascem esses 2 filhos, o texto diz, nasceram, no outro diz, nasceu outro, e o mesmo já diz, ele era pastor de ovelhas e o primeiro filho foi agricultor. Você imagina a noção do tempo aqui, nasceu num versículo, no outro ele já tem profissão, já está trabalhando, ou seja, anos decorreram de um versículo para o outro aqui. E isso faz também a gente pensar, esse tempo todo, uma outra possibilidade, e eu acredito nisso, eles tinham essa noção, Deus está lá, Deus está de alguma forma presente, Deus está perto. E por que eu posso dizer isso? Ora, tempos depois Caim trouxe do fruto da terra oferta ao Senhor. Ora, tinha essa consciência, Deus está e pode receber oferta, eu posso adorá-lo. Caim traz oferta, Abel traz oferta, vocês leram o texto comigo, acompanharam. E o que acontece? A oferta de Abel é bem recebida e a oferta de Caim não. Deus está perto, Deus recebe ofertas, Deus aceita ofertas e Deus recusa ofertas.
Que oferta Deus aceita? Que oferta Deus recusa? Se eu não me engano, foi lido um texto aqui, que estava com a referência trocada até. Mas o pastor falou a referência correta. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando testemunho de suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. A oferta de Abel foi tal que mesmo morto, isso ecoa na história, e o autor de Hebreus vem fazer menção dela como um bom testemunho. A oferta dela, de Abel, causou um bom testemunho durante a história. Pensar que essa história deles tem um longínquo tempo aí de distância, mas é apresentado do bom testemunho que ela dá. A diferença das ofertas, que não tem também muitos detalhes, tem uma leve indicação. Abel deu das primícias. Isso já tem um indicador de qualidade, de uma atenção mais pontual, que ele não deu qualquer oferta, deu das primícias do rebanho, o que não é dito da oferta de Caim. Mas esse não é um fator talvez mais importante. Eu acho que ele conta porque indica o zelo, indica o nível de atenção que Abel estava dando. Mas tinha uma coisa mais subjetiva nessa questão, que vai ser revelada no Salmo 145:8, que serve para aquele caso, serve para outros casos na Bíblia, serve para nós hoje em dia. O Senhor está perto, Salmo 145:8 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. É preciso invocar a Deus, ir até Ele e levar a oferta. Mas essa oferta não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito. Essa oferta tem que ser vinda de uma pessoa que vive com um relacionamento com Deus de sinceridade, de verdade. Isso é muito importante, porque isso qualifica a oferta que a gente está dando a Deus. Num grupo do WhatsApp de músicos, uma vez alguém discutia canções que alguém estava apresentando, ou a forma das canções, e há uma confusão no nosso meio, que é achar que o momento de adoração no culto é o momento das canções. O culto todo tem que ser momento de adoração, não pode ser o momento das canções o único momento. Vamos adorar a Deus agora, e aí a gente começa a cantar. Não, vamos adorar a Deus aqui, nos reunimos e a partir disso, isso é adoração, e precisa ser, se não for está errado. Mas enfim, o grupo era grupo de músicos e eles discutiam a questão da adoração. E alguém falou: puxa vida, a pessoa está adorando a Deus e você está ainda aí julgando a adoração. Deus julga a adoração. Deus julgou a oferta de Abel e aceitou. E é curioso que no texto diz: aceitou Abel e sua oferta. Outro indicativo que a forma que Abel vivia era aceita, por isso sua oferta foi aceita. Deus recusou a oferta de Caim, Deus recusou Caim e sua oferta, indicando que a qualidade da oferta dele estava de acordo com a sua vida. E aí a gente vai de novo recorrer ao Novo Testamento. Eu vou dizer, Deus não aceita oferta. Mas por que Deus não aceita? No diálogo que Deus tem, e de novo, lá no Éden, Deus se aproxima de Adão e questiona. Aqui Deus se aproxima de Caim e questiona. Por que ele está assim? Por que você está assim, Caim? Por que você está com o semblante caído? Por que você está triste? Por que você está irado?
E Deus diz: se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. O desejo do pecado será contra ti, mas tu deves dominá-lo. O pecado é uma realidade, ele está à porta, você tem que dominar Caim. Essa conversa de Deus com Caim, que depois a gente vai perceber no texto que ele não dá ouvidos e que comete o pecado que a sua ira estava ruminando, essa conversa de Deus, essa aproximação de Deus, é ato de misericórdia de Deus, dando a chance para o cidadão rever a sua ira. Deus questiona a ira: por que você está assim? E indica a resposta: é só proceder direito, você está agindo errado. E ele não dá ouvidos a Deus, vai e faz o que o pecado quer que ele faça. Deus está junto no Éden, Deus está perto quando eles nascem, Deus ainda está perto quando chega a esse diálogo com Caim. E essa era a grande chance dele falar: Senhor, eu me descontrolei, fui tomado por um impulso raivoso, me perdoa. Mas ele não soube fazer isso. E acontece tudo aquilo que nós lemos. Em 1 João 3,11 diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Vejam que o ataque que o pecado leva à vida de Caim é contra o irmão dele. A oferta que ele vai fazer é para Deus. Deus rejeita, ele vai e mata o seu irmão, porque com Deus ele já não estava bem. Agora a consequência vai para o seu irmão. Com Deus eu não posso fazer nada, não posso mudar Deus, eu não posso nem atacar Deus, a briga vai ser desvantagem para mim. O que eu vou fazer? Eu arrebento meu irmão. Triste declaração de vida que é contra Deus. Então, lendo 1 João 3,11 diz: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não como Caim. E agora vem uma expressão que vai dizer assim: como João lê Caim, como João ouve a história de Caim, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. E esse é o diferencial das ofertas, a vida deles. É por isso que a gente bate tanto em uma tecla assim: não dá para ser crente de domingo, você tem que ser crente de todo dia. Porque mesmo que a gente não se encontre durante a semana, Deus te encontra durante a semana. E eu espero que você tenha prazer nisso, para que você esteja mais afinado com Deus, para que esse pecado que sempre está à porta, sempre jaz pertinho, olha, quase que o cacófato aqui, que esse pecado não te domine, que você saiba inclusive identificar quem é o seu Deus, no que ele encontra prazer, e o que é o pecado, e como você encontra em Deus força para lutar contra esse pecado. Eu vou dizer de novo, ou pelo menos um outro aspecto: você precisa saber identificar. Porque eu preciso dizer isso, tem muita gente por aí falando coisas em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Então nós precisamos identificar. E como? Ouvindo a palavra, estudando a palavra, vivendo em comunhão com os irmãos que também ouvem a palavra.
orando a esse Deus, pedindo iluminação para que Ele nos dê da sua palavra, como aquele alimento que fortifica as nossas almas, que fortifica a nossa fé, porque tudo isso é questão de fé. O Senhor está perto dos que dos que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Deus ainda está perto, até que não mais. Uma hora. Eu tenho um certo terror de textos bíblicos que falam coisas que indicam: clamarão por Deus e não encontrarão, buscarão e não encontrarão. Eu tenho um terror, não que eu tenha medo de não encontrar Deus. Eu estou tranquilo com o meu relacionamento com Deus e com a salvação que Ele dá. E é bom sempre dizer: não por mim, por causa da graça, por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício eficiente e eficaz que Cristo teve. E que em si mesmo, sacrifício esse que em si mesmo pode nos dar segurança. Dentre as coisas que o pastor enumerou sobre Moisés ensinando o povo quem era Deus, fica claro, precisamos confiar nele. Essa questão da salvação é assim. Existe um outro modo de ver a salvação que te deixa vulnerável demais. Por quê? Porque fundamenta a sua... E o pastor enfatizou isso aqui várias vezes. Se a salvação sua depende do seu mérito, do seu esforço, de você propriamente, você está na roça. Porque você vai ficar muito inseguro, sempre pensando assim: e agora? Fiz aquilo que eu não devia, perdi a salvação? Provavelmente você vai pensar que perdeu, porque você está julgando que você não merece mais porque você fez tal coisa. Isso não é um mero raciocínio, isso é o que a Bíblia ensina. Se você fundamenta a sua crença na salvação em Cristo, você está fundamentando no melhor dos alicerces, no mais firme dos alicerces. A mensagem de Moisés é para que confiassem em Deus, conheçam esse Deus e confiem nele. A oferta de Abel foi boa, agradou a Deus, foi aceita por Deus. Melhor dizendo, Abel e sua oferta foram aceitos por Deus. Caim, não. E Deus disse: tu serás maldito por causa disso. E o que ele faz? Ele se arrepende? Vai ser maldito já matou o irmão. Há arrependimento? Não há. Ele reclama do castigo que ele vai ter. Mas lá pelas tantas, ele fala: eu vou mesmo, o Senhor não vai mais olhar para mim, eu estou saindo da sua presença. Nessa hora eu lembro do Salmo que diz: não adianta, você pode estar debaixo do buraco, dentro do fundo do mar, você pode estar nas estrelas, você nunca vai estar longe de Deus o suficiente para que ou você seja abençoado por Ele, ou você seja penalizado por Ele. Nunca vai ser o suficiente de distância. Então, dizer saiu da presença de Deus é uma atribuição a um sentimento do humano de desobediência a Deus. É só uma reafirmação da desobediência, porque do alcance de Deus ele não saiu. Mas ele teve essa intenção mesmo, foi habitar longe numa terra para ficar longe de Deus. Eu repito, a oferta de Abel foi boa e foi aceita, mas tem uma oferta maior. Tem uma oferta mais perfeita, se é que pode ser mais perfeito. Uma oferta perfeita, julgando que Abel ainda assim era humano e tinha seus erros. Essa oferta foi dada pelo próprio Deus. Essa oferta se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. O texto bíblico dessa oferta providenciada por Deus para que nós resolvamos as nossas dívidas com Deus, o texto bíblico diz assim, João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Para esse, Deus já está longe, para esse já é tarde.
E não é porque Deus não queira, é porque é obstinadamente desobediente a Deus. Não crê, não quer nem acreditar em Deus, não crê no recurso último que Deus forneceu, o seu próprio filho, e filho unigênito, filho de mesma essência, o próprio Deus encarnado. Qual a aplicação que a gente pode fazer de tudo isso, irmãos? Primeiro, lembrar, Deus se comunica com a gente pela sua palavra, não por outras coisas, pela sua palavra. E a gente tem que evitar os mesmos erros que os nossos antepassados, citados em Gênesis, cometeram. Deus se comunica. A gente vai se afastar? A gente vai deliberadamente desobedecer? Através dessa comunicação, Deus se aproxima da gente. Nós vamos virar as costas? Deus oferece seu Filho. Estaremos contados entre os que creem ou entre os que rejeitam não crendo? Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos contados entre os que creem e que vivamos para a sua glória. Deus bendito, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela sua igreja aqui, pela tua palavra. Ajuda-nos naquilo que não temos força, Senhor.